conosco. Fala com o pregador e fala conosco. Então preste bastante atenção para que nós possamos cada dia sair alimentados assim. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Estende suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai querido, aqui está a tua serva, Deus, escolhida do ventre para te adorar, para anunciar a tua palavra, para dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é bom todo o tempo, não importa a circunstância, ela está dizendo que o Senhor é bom. Então, Senhor, cubra ela, Senhor, agora, com o teu Espírito Santo, entra, Senhor, no coração e sai pela boca dela tudo aquilo que o Senhor quer falar para as nossas vidas, falar com ela. Pai, em nome de Jesus, guarda, Senhor, a vida dela, do esposo, da filhinha, de tudo que é dela, dos animais, da onde ela mora, Senhor. Protege, em nome de Jesus. Que seja, Senhor, feita a tua vontade, assim, neste lugar. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a vida. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar. É igual eu. Hoje eu estou aqui extremamente sensível. Inimigo furioso. Eu vou tentar correr as lágrimas. Ô Espírito Santo, deixa Deus te usar. Aquele louvor poderoso Deus, irmãos, mexendo. Deus, aleluia! Se essa igreja percebeu, sentiu uma unção nesse lugar. Quando eu estava sentada ali, o Espírito Santo me trouxe um batismo de alegria. Eu choro de alegria. E eu tenho que me segurar, porque senão eu fico rindo, me regozijando com esse batismo de alegria. Se você ainda não sentiu ter essa experiência com o Espírito Santo, olhe ao Senhor. Porque vem aquela alegria, aquele gozo, aquele regozijo tão tremendo que a gente não consegue se segurar. E eu sei o que é isso, igreja do Senhor. Porque eu me lembro que a última vez que eu fui batizada com o espírito de alegria foi lá na chácara, lá na churrasqueira. Que o Espírito Santo me encheu assim, posso dizer assim, talvez quando Ana soube que estava grávida, quando Isabel, Maria, logo após aquele batismo de alegria, eu não conseguia parar de rir. Terminou o culto, a nossa reunião ali na chácara, e meu esposo teve que me pegar pela mão. Eu entrei em casa
realmente eu quero agradecer ao Senhor, porque o que aconteceu ontem foi a terceira resposta do meu jejum de 21 dias, pastor. Glória a Deus! As três coisas aconteceram, tem mais algumas coisas que ainda não aconteceram. Mas entre elas, eu pedi que aquela árvore fosse cortada. E no dia 1º do ano, no culto que esteve aqui, quando nós nos dirigimos ali, para nós comungarmos, termos uma comunhão, que eu sentei na mesa, a primeira pessoa que estava na mesa era o pastor Marcelo. Eu quero dizer, pastora Rita, Deus te abençoe em primeiro lugar. Pastor Marcelo, Deus te abençoe pela sua humildade e a sua hospitalidade para com a minha família, de naquela mesa ter ouvido. Eu fiz uma petição para ele e para a pastora Rita. Eu fiz uma petição. Eu falei assim, eu preciso, pastor Marcelo, eu preciso que vai cortar aquela árvore, sem olhar para ele se ele tinha condições ou não, sem olhar para ele se ele ia conseguir ajudar os irmãos ou não. E a pastora Rita ficou me ouvindo, e eu senti que eu fiz uma petição sem eu esperar fazer aquela petição, mas eu já tinha feito aquela petição para o meu Pai Celestial. Aleluia! E prontamente, eles não falaram nada, mas no dia 2 de janeiro eles estavam lá na minha casa. Pastora Adriana, eu posso passar aí rapidamente? Eu falei, pode. Eu não sabia. Eles foram sentir a atmosfera, saber o que realmente estava acontecendo. E ontem foi maravilhoso. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do irmão João, pela vida do pastor Sebastião, que quis ficar, ele escolheu ficar nas muitas alturas ali no alto da árvore. E foi uma visão linda, foi uma dimensão linda. Nós que estávamos lá embaixo, olhar ele no topo daquela árvore e olhar todos os irmãos, o irmão Daniel que não está aqui, e os irmãos que estiveram, amém? O Romário, eu vi aquele grupo de homens ali em terra e outros em cima, no alto, numa coordenação, o qual eu quero dizer que há um testemunho profético daquilo que aconteceu ontem. E eu quero dizer, pela humildade do pastor Marcelo e pela atitude da pastora Rita, que foi a cabeça de todas as coisas ali, a preparação do alimento. Eu quero dizer que o que aconteceu ontem está no Salmo 133. O meu coração se enche de alegria. Como é bom e agradável viverem juntos, unidos, os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aquela união foi agradável, louvável diante do Senhor. E o meu contentamento é que ainda não terminou, porque ainda não foi concluído, mas o projeto já foi engajado e tomou uma proporção maravilhosa, porque não houve nenhum acidente. Graças a Deus, nem com a vida deles, e nem com a casa, e nenhum lugar do imóvel, nada foi deteriorado. Porque quando o Senhor está nesse negócio, não há ninguém, não há Satanás, não há potestade, nem principado, nem olho gordo, nem inveja, nem macumba, nem feitiçaria que pode impedir quando a igreja se une, resolve se mover em uma causa, a causa do corpo de Cristo.
atitude, a responsabilidade dele. Isso é agradável diante dos irmãos. Isso é agradável diante dos olhos da igreja e principalmente dos olhos do nosso Pai Celestial. Amém? Que Deus abençoe todos vocês que estiveram orando. E eu louvo o Senhor porque Deus ele é fiel. Foi a terceira petição que eu fiz e que o Senhor me respondeu. Isso foi resposta de oração. Porque Deus, ele é fiel. Amém? Muito obrigada a todos vocês. Eu amo vocês em Cristo Jesus. O que vocês puderem fazer, quando um irmão se levantar, uma irmã se levantar e precisar de algo, continue fazendo, porque vocês estão fazendo. Assim como ontem na cozinha, Sueli, Deus tem te abençoado grandemente. E Ele, minha irmã em Cristo, é Ele que tem te colocado em pé. Ele que tem ungido as tuas pernas e a tua coluna, para que você possa levantar os teus braços para ir naquele trabalho. É Ele, o Espírito do Senhor, Jeová, que está sobre ti. E o Senhor derrama a bênção sobre a casa de vocês. E pode tomar posse, irmão João, que a casa de vocês, Deus já tem a casa, Deus já tem o local, Deus já tem tudo preparado para a vida de vocês. Quero agradecer e louvar pela vida do pastor Paulo. Quero agradecer pela vida da pastora Sandra. Eu quero louvar pela vida deles. E fiquei em um contentamento extremo, porque eles sentaram lá na mesa e comeram a comida. Eles se alimentaram ali naquele lugar. E eu creio que no coração deles, Deus começou a preparar grandes coisas ali. Começaram a vir desejos e sonhos. É assim que o Espírito Santo trabalha. Então você está preparado? Você está preparada nesta noite? Para aquilo que o Espírito Santo quer falar com você e continuar falando com você nessa noite. Porque eu não tenho nenhum pingo de pressa. Se alguém tiver pressa, pode ficar à vontade. Porque o Espírito Santo de Deus quer encher, irmãos, essa graça, esse contentamento, essas respostas, essas bênçãos de momentos, de experiências com Deus, de alianças e propósitos, de jejum e oração. Isso é real. Porque a presença do Senhor nosso Deus, Ele é real. Deus, Ele é muito poderoso, Deus é grande. Se nós fizermos uma prova com Ele, se nós fizermos uma aliança com Deus, eu duvido. Eu dou aquela tapa se Deus não vai te responder. Porque Deus, Ele olha para o coração que quer ter uma experiência com Ele, um propósito com Ele. Deus quer ter uma comunhão comigo e com você. Mas Ele quer que eu e você saia dessa linha de conforto, essa zona de conforto, e viva, irmãos, e coma o melhor dessa terra. Porque aliança com Deus, aliança espiritual, quando você faz um compromisso com Deus em jejum e oração, é notório. Se Deus não fizer em dezembro, se Deus não fizer em 21 dias, Ele pode fazer em 30, Ele pode fazer em janeiro. Se não fizer em janeiro, Ele faz em fevereiro. Se não fizer em fevereiro, Ele faz continuamente. Mas Ele faz. Ele faz. Ele faz. E se você crer que Ele faz, a sua vida vai mudar. A sua vida vai ganhar uma dimensão, vai virar um estrondo tão grande, irmãos, na vossa vida, que você vai sentir esse contentamento. Que as lágrimas vão descer, as lágrimas vão vir até você, e você não vai se segurar, porque na presença do Pai, na presença de Deus, há um gozo, há uma satisfação. Sabe, você comer da mesa do Pai é como nesta noite você comer da mesa de Deus, amém? Você comer essa comida. Então, curve seu semblante e vamos nos preparar para a palavra. Você vai fechar os teus olhos, não olhe para mim, olhe para Jesus. Fique em espírito de oração.
Espírito Santo de Deus, eu determino nesta hora que o Senhor tenha primazia. Tu és, Espírito Santo, pastor deste lugar. Desde ali na fora daquele portão, eu determino, Espírito Santo de Deus, aleluias, que você trabalhe, meu amigo, ali naquele portão, nas ruas, com as crianças que estão ali em aprendizado, que os seus anjos do Senhor adentrem neste lugar, e a presença do Senhor seja notória. Tenha sinais nesta noite, para que ninguém saia daqui, Senhor, sem ter presenciado essa presença real e poderosa. Que nos quatro cantos deste bairro, seja Dom Lafayette, seja Itapema, nas redondezas, no bairro de cima, no bairro de baixo, no lado direito, no lado esquerdo, nós determinamos como igreja que haja uma paralisação do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, e haja um mover dos céus, um mover dos anjos celestiais nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito. O Senhor dará ordem aos seus anjos em favor deste lugar. Que essa igreja, manto sagrado, ela venha se estender para fora, Senhor. Que ela chegue até do outro lado. Que ela venha ter uma dimensão de romper barreiras, de romper fortalezas, muralhas. Que ela venha ter uma dimensão, Pai, de se estender, Pai amado, como aquela raiz daquela árvore que vai para a direita e vai para a esquerda, e vai buscando almas, e vai buscando águas, e vai buscando vidas que venham ter sede da palavra e do poder de Deus, porque a sua palavra é poder, e o Espírito Santo, ele é o Paracletos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso conselheiro e o nosso ajudador. Por isso, nesta hora, que essa atmosfera espiritual seja convertida ao Senhor Jesus. Que toda dormência, que toda sonolência, que todo espírito de sono, que toda inquietação, em nome do Senhor Jesus, toda ansiedade, toda dor de cabeça, todo sono, vai saindo agora. Vai saindo agora. Pega toda a tua bagagem e sai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, há poder no teu sangue, e que os ouvidos nesta noite sejam desimpedidos, que os olhos espirituais sejam abertos, sejam rompidos, Pai amado, coisas que estão fechadas no reino espiritual. Que toda mente, Senhor Deus, seja cativa ao senhorio de Cristo, porque nesta oração está acontecendo uma batalha, está acontecendo um combate, e que a palavra de Deus vai descer ao coração. Essa semente vai descer ao coração e vai falar poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: graças a Deus, amém. Glórias ao Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 8. Aleluia, te prepares, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Te prepare nesta noite, você que está sentado neste banco. Se você já tomou a sua água, amém. Se você quer tomar a sua água, pode tomar. Porque a partir deste momento, nós vamos comer o melhor. Nós vamos nos alimentar desse pão, dessa palavra. Não deixa nada te trazer a distração. Não olhe para o seu vizinho do lado, o seu vizinho da esquerda, da direita. Olhe para o Senhor Jesus. Porque como a pastora Rita falou, é desse lugar, desse altar, irmãos, há uma grande responsabilidade para subir aqui e trazer a palavra de Deus. A gente tem que viver aquilo que a gente está pregando. Porque nós não estamos ministrando uma palavra qualquer, mas nós estamos ministrando a palavra de Deus Todo-Poderoso. E toda palavra que sair da minha boca e da tua boca, ela vai ter um poder. Que seja para o bem e não para o mal. Amém?
Graças a Deus. Segundo Samuel 9. Segundo Samuel capítulo 9. É porque a minha Bíblia, ela cai bem assim no meio, do meio da folha, entre o 8 e o 9. Tem como colocar ali? Segundo Samuel 9, por gentileza, Jennifer. Obrigada, querida. Deus te abençoe também, em nome do Senhor Jesus. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Quem já experimentou a bondade de Deus e quer experimentar a bondade de Deus? Aleluias, eu quero mais e mais. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu lhe faça benevolência ou bondade para com ele? Por amor de Jonatas? Para por aí. Ele está fazendo uma pergunta. Deus está fazendo uma pergunta para mim e para você. Ainda resta alguém para que eu use de bondade, de benevolência nesta noite? Então Davi disse, aqui, Davi perguntou. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 4. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. Aleluias, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi. Inclinou-se, prostrando-se com seu rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, todas as terras de Saul, todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse Ziba: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: deu ordem a todos, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, eu coloco agora a minha palavra, daqui por diante, dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor, Mefibosete, tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Amém? Podemos
aplaudir ao Senhor por essa palavra? Eu me deparei com essa palavra no dia que a pastora Clarice, domingo passado, ela foi ministrar. E o Senhor tinha me dado aquela palavra e eu pedi a confirmação. E naquela noite ela citou Mefibosete e Lodebar. Irmãos, essa palavra, ela está clara. A gente aprendeu nesta noite que existia um filho de uma pessoa que tinha uma linhagem real, que era Mefibosete, porque ele era neto do rei Saul. Ele era filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi. E a palavra do Senhor diz, lá em 1 Samuel 20, 15 e 17, que Jonatas pediu que se acontecesse alguma coisa com a família dele, com a posteridade, com a herança dele, se Davi, se tornando rei, Davi iria ser contra ou Davi iria abençoá-los, agasalhá-los. E Davi prometeu. Davi fez um juramento, irmãos. Davi fez uma aliança de fidelidade, de lealdade, de honra para com o seu melhor amigo. Porque o amor deles era um amor tão grande, que era o amor de Deus, o amor ágape. E passaram-se o tempo, aconteceu que esse jovem, Mefibosete, que a Bíblia não deixa falar muito, nas entrelinhas fala-se muito pouco a respeito desse servo, desse jovem Mefibosete. E o que aconteceu? Numa batalha que houve, uma emboscada que houve do povo lá de Israel, o qual morreu o rei Davi, o rei Saul e Jonatas. O que aconteceu quando vieram atacá-los? A ama, a serva do filho de Jonatas, ela se desesperou. E naquela correria, naquele tumulto, que o inimigo estava cercando e matando a linhagem real. Porque uma coisa eu quero falar, irmãos, nas entrelinhas dessa palavra. Como é tremendo e maravilhoso quando você escreve algumas coisas aqui e nas entrelinhas o Espírito Santo vai trazendo algumas coisas, alguns links. O inimigo, ele não está contente com a nossa linhagem espiritual, que são os nossos filhos espirituais que eu e você vamos gerar, que estão aonde? Nos nossos filhos genéticos. Ele quer exterminar, como foi falado no dia que o pastor Edno ministrou aqui na sexta-feira. Existe a maldição hereditária. E a maldição hereditária, se ela não tiver uma causa, ela não vai encontrar um pouso. Mas se ela tiver uma causa, ela vai se assentar, vai sentar, vai deitar e vai ficar. Então o inimigo sabia que existia algo que Deus iria fazer ainda na linhagem de Saul. Que Deus iria abençoar a linhagem de Saul. Como Deus iria abençoar também a vida de Davi. Porque Davi, eu posso dizer que Davi, ele é o quê? Ele é o remidor dessa família. Que vai redimir, que vai restaurar, que é o rei que vai ser levantado, irmãos, para fazer uma grande diferença em Israel. E Satanás sabe onde eu e você e os nossos filhos vão chegar com Deus. E eles sabem, ainda se não estiverem com Deus, que já estão nas mãos dele. Se pela misericórdia do Pai, se pela misericórdia de Deus, nós não clamarmos e colocarmos nosso joelho em oração, para que eles venham ser salvos e cheguem a um propósito de uma bênção, de uma linhagem abençoada. Amém? Então o Satanás sabia, e ele queria de qualquer maneira exterminar.
E essa serva, essa mulher que não há o nome dela na Bíblia, ela foi uma mulher ligeira, ela foi uma mulher sábia, ela foi uma mulher assim sagaz, porque ela pegou aquela criancinha pequenininha e foi correndo, irmãos, ela correu e tirou aquela criança dali. Mas algo aconteceu lá no meio do caminho. Ela deixou a criança cair. Ela tropeçou e ele caiu e os seus pés ficaram aleijados. E ele ficou para todo sempre com uma deformidade física. Aí a gente pensa, que história mais triste. Aí a pergunta que eu faço, na história da palavra, não se fala, irmãos, mais a respeito dessa mulher que ficou responsável. O que aconteceu a partir deste momento? Que ela cuidou dele, que chegou com 5 anos de idade, isso aconteceu com ele, e depois dessa idade, o que aconteceu? Quem foi que começou a cuidar desse jovem? Mas a palavra de Deus diz que ele foi parar na casa de um homem chamado Maquir. Porque quando eu vou lendo a palavra, eu quero pesquisar, eu quero descobrir quem é o fulano, quem é o cicrano, quem é o beltrano. A gente precisa vasculhar, a gente precisa pesquisar a palavra, estudar a palavra, porque ela tem uma concordância entre os fatos, que não pode ser dispensada. E eu vi que esse Maquir, ele foi um homem, que foi um dos homens que ajudaram Davi em diversas batalhas, que ajudou ele com pão, com água. Olha que coisa mais tremenda, quando ele estava em fuga. Só que antes disso acontecer, o neto de Saul foi parar em Lodebar. A pergunta que eu fiz: Senhor, qual foi o objetivo? Por que ela levou essa criança para essa cidade, Lodebar? Como ela chegou até ali? E chegando até ali, houve um propósito para que ela fosse até aquele lugar? Mas no meio do caminho, aconteceu uma interrupção. Aconteceu um acidente. Algo interrompeu a vida daquela criança que ia se tornar um jovem, que além de ter fugido, ele poderia ter fugido, estar vivendo em uma outra cidade, mas ele podia estar saudável. Mas ele ficou aleijado. Aconteceu uma interrupção, aconteceu um acidente, aconteceu uma marca na vida dele. Por que será? Nós não sabemos. Mas existem coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a palavra do Senhor diz, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que essa cidade, quando ele chegou ali, a pessoa que abraçou ele, irmãos, foi esse homem Maquir. Um homem bom também, misericórdia, que ainda morava numa cidade, Lodebar. Por que eles foram morar naquela cidade? Que vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas mesmo chegando naquela cidade terrível, mesmo chegando naquela cidade não povoada, não desejada, mesmo que a gente chegue a algum lugar, irmãos, que não é favorável a nós, aos olhos humanos, aos olhos da carne, mesmo assim, o Senhor torna toda maldição em bênção. Tudo aquilo que é negativo, positivo. Tudo aquilo que é incredulidade, na credulidade, na fé, na possibilidade. Onde existe impossibilidade, improbabilidade, existe possibilidade. Existe fé, existe milagres, 100% da parte de Deus. E foi ali que ele encontrou uma pessoa de Deus, que morava num lugar não favorável, não desejável, que recebeu ele de braços abertos. Será que essa história lembra de algo no nosso futuro de hoje, no nosso presente de hoje? Onde nós estávamos, numa terra não desejável, numa vida não desejável, numa vida de morte,
Não merecemos a graça, não merecemos a atenção dos olhos do Pai. Mas mesmo assim, aprove a Deus que nas profundezas do inferno, Ele foi ali até o inferno e nos tirou do inferninho que a gente andava. Ele entrou nas trevas e ali se fez a sua luz, a sua maravilhosa luz. Assim como nesta noite há uma luz, há um ponto de luz, que a pastora Clarice falou ontem. Há um ponto de luz no meio da tua mente, no meio da tua cabeça. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que vestir o capacete da salvação. Então na nossa mente, na nossa cabeça, precisa andar os pensamentos de Deus, a mente de Deus. Então a nossa lâmpada, a nossa cabeça vai estar revestida e a nossa lâmpada vai estar acesa. Porque a lâmpada acesa, ela começa na mente. Depois ela vai descer para o coração. Porque é do coração que saem todas as saídas da vida. É do coração que vai sair todas as palavras e todos os desejos. É do teu coração que vai sair. Porque primeiro entrou na tua mente e desceu para o teu coração. Quem está comigo nesta noite? Hein? Lodebar. Lodebar não é mais o seu lugar. Lodebar não deve ser o lugar mais de Mefibosete. Lodebar não deve ser um lugar onde um servo de Deus, uma serva de Deus, uma varoa valorosa e um varão não deve ficar e não deve mais retornar e não deve mais pisar. Lodebar é um lugar de uma expressão do evangelho que significa que a pessoa foi chamada pelo rei para comer a sua mesa e não deve mais retornar a Lodebar. Lodebar significa um lugar de necessidade, um lugar de sofrimento, um lugar de isolamento, um lugar de esquecimento, um lugar deserto, um lugar de não estar povoado, um lugar de não ser uma cidade desejosa. Porque Lodebar, irmãos, qual eram as características da cidade de Lodebar? Quando eu e você, a gente passa de uma cidade para outra. Quando você vai de um país para outro, a primeira coisa que você se depara é com a cultura, com a língua, não é? Com a vestimenta, com a cultura, com a fala, a dicção, a linguagem da pessoa. Os seus trajes vão falar muito a respeito da cidade, da região, dos seus costumes. E a características de Lodebar, os habitantes, curiosamente, sabe quem morava ali naquele lugar, irmãos? Eram mendigos ou doentes. Ali era uma cidade onde você chegava, a característica espiritual física daquela cidade era mendigo físico e mendigo espiritual. Eram pessoas doentes. Então o filho de Mefibosete, o filho de Jonatas, Mefibosete, ele foi parar naquela cidade porque ele tinha uma deficiência. Sabe quando a desgraça é desgraça? E de repente vem alguém e quer colocar mais desgraça? Sabe quando o negócio é pesado e vem alguém que joga mais carga em cima de você? Sem ela saber, ou talvez intencionalmente, irmãos. A palavra do Senhor diz o seguinte, eu estudei, fala o seguinte, que nenhuma pessoa que é deformada, que tinha uma deformidade, ela não podia sentar e comer na mesa de nenhum rei. Então ele não tinha valor. Ela sabia que mesmo ele tendo uma linhagem real, ela levou ele para aquela cidade com propósito. Porque ela teve dó dele. Porque ela julgou que ele ia ser mendigo, ele ia ser doente, ele ia ser paralítico, ele ia ser aleijado para o resto da sua vida. Ela determinou essa sentença para ele. E ele não tinha nenhuma opção. Ele teve alguma opção, igreja? Não tinha nenhuma opção. Ou ele ficava ou ele ficava.
Mesmo sabendo que ele era da linhagem, ele estava naquele lugar porque ele foi deixado ali por um propósito. Porque ele sabia que qualquer pessoa que se achegasse e sentasse na mesa, iria ser morto. Então antes, um cão vivo do que um cão morto. Mas infelizmente, quando ele chegou ali naquele lugar, ele vivia como tal. Mesmo que Maquiro recebeu, irmãos, mas ele vivia como tal. Então, a palavra do Senhor diz que esse lugar de injustiça e de esquecimento é como eu posso dizer? É algo espiritual, que às vezes o povo de Deus, mentalmente, passa a viver, passa a pensar. Começa a pensar mentalmente que você tem uma impossibilidade, que você tem um complexo, que você tem uma inferioridade, que você não é capaz de dar a volta por cima e anular aquela sentença. Porque há um esquecimento, há uma injustiça, porque muitos vivem como se tivessem injustiçados. Muitos vivem como se tivessem esquecidos. E a primeira coisa que é apontada é o próprio esquecimento que o próprio Deus te esqueceu. Muitos falam de Cristo, muitos falam da palavra, mas basta acontecer uma situação para que a pessoa fale: Deus me esqueceu. Olha onde eu estou morando, olha o que aconteceu, Deus esqueceu de mim. Porque mentalmente você passa a viver aquilo que os seus pais viveram. Ah, minha mãe foi daquela forma, meu pai foi daquele jeito, eu vou ser da mesma forma. Ai, porque eu tive aquela situação, porque isso não vai mudar, eu vivi aquela situação e parece que a coisa não muda. Aí você olha em seu redor, você olha para dentro de si e você tem as coisas na sua mão, coisas que Deus colocou, mas você vive achando que está na presença de Deus, mas está em Lodebar. Então nós precisamos, irmãos, mudar o nosso comportamento. Nós precisamos mudar, em primeiro lugar, o nosso comportamento mental. Porque todas as coisas, elas convergem para a nossa mente. Então a palavra do Senhor diz que nós temos que olhar para a nossa imagem no espelho e não vermos mais a nossa imagem como nós éramos no passado, mas sim a nossa imagem como nós estamos no presente, com Cristo Jesus. Porque eu tenho certeza que eu e você já saiu de Lodebar há muito tempo, num contexto espiritual, amém? Porque se você não estivesse aqui, é claro, você estava em Lodebar. Mas existem coisas que o Espírito Santo traz dentro de nós. Como, irmãos, a prata, a prata ela só é purificada para a gente poder olhar a nossa imagem, o nosso reflexo na prata. Como que ela tem que ser? Ela tem que ser purificada. Ela tem que ser purificada, ela tem que ser limpa, tem que passar por um processo. Porque quando eu pegar aquela bandeja de prata, eu não vou olhar o meu reflexo embaçado. Eu não vou olhar a minha imagem deturpada. Eu não vou estar cocheando em dois pensamentos. Eu não vou ficar em cima do muro. Eu acho. Não tem esse de achar, irmãos. Ou é sim, ou é não. Então, quando eu olhar para a minha imagem, ela tem que refletir o brilho de Cristo Jesus. Porque quando você entra no Santo dos Santos, ali no tabernáculo, quando você vai entrar no primeiro lugar, o que acontece? Como chama ali o primeiro lugar, pastor Edno? Do tabernáculo. Tem o Santo dos Santos ali onde que tem a entrada principal. O sacrifício. Quando você vai entrar ali no tabernáculo,
que está na palavra de Deus, se você for lá ler no livro de Êxodo, do Levítico, existir, irmãos, é como se a gente entrasse assim, ó, num hall da casa. Amém? Você entra no hall da casa antes de você adentrar nos outros cômodos. Quando você chega no hall da casa, na entrada da casa, lá no tabernáculo existia uma pia. E existia também um espelho. Então era necessário você lavar as suas mãos. Era necessário você se lavar. E era necessário você também olhar no espelho. Porque para você entrar no santo, no primeiro cômodo, e para você entrar no Santos dos Santos, o segundo cômodo, a gente precisa estar o quê? Com as nossas mãos limpas, com as nossas vestes limpas e com a nossa imagem purificada. Para que quando você entrar no santo, na presença de Deus, você sentir e perceber a glória de Deus. A glória de Deus está na casa, amém? A glória de Deus, a presença de Deus está na casa, amém? Mas nós não podemos ter só a presença de Deus. A presença de Deus é no lugar santo. E a manifestação da presença de Deus é aonde? No Santo dos Santos. É o lugar, irmãos, onde você entra na intimidade com Deus. É o lugar onde você entra ali no teu quarto, na tua intimidade. É naquele momento que você é pego pelo Senhor, você é laçado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e aí você vai entrando e Ele te faz chorar, e Ele te faz vir as lágrimas, e Ele te faz você vir ao gozo, e Ele faz você o quê? Se prostrar, assim como o Mefibosete foi e se prostrou diante de quem? Do rei Davi. E a história diz que realmente foi isso que aconteceu. Quando Davi se lembrou de Mefibosete, não foi, meus irmãos, simplesmente por causa de uma aliança, de um compromisso, de um acordo que eu e você faz com alguém. Porque se você se comprometer com alguém, principalmente com o teu irmão em Cristo, você tem que cumprir. Você tem que ser fiel e cumprir com a tua palavra. Porque Deus lá de cima está vendo. E aí o que a palavra de Deus fala? Que não foi por causa da bondade simplesmente de Davi. Mas foi porque o próprio Deus, irmãos. O próprio Deus lembrou. Você pensa que Davi, nas suas vitórias, no seu palácio, nas suas batalhas, nas suas alegrias, ele estava lá no palácio, tranquilo e sossegado, pensando assim: ai, mas eu sou muito bom, eu sou maravilhoso, eu preciso ajudar todo mundo porque eu sou o rei. Não. Essa ação, dessa bondade, desse feito de Deus ali para com Mefibosete, realmente, irmãos, nasceu no coração de Deus. Essa situação, essa ação que Davi teve para com Mefibosete, nasceu no coração de Deus. E o que o Senhor quer trazer essa palavra nesta noite? Que nós não podemos de maneira nenhuma estarmos com as coisas diante de nós e não glorificarmos a Deus por aquilo que Ele já nos deu. Porque se você olhar para trás, eu tenho certeza que eu e você, nós estamos, anos-luz melhor que ontem, amém? A cada dia que passa, eu e você, nós estamos melhor. Mas a mente carnal, diabólica e animal do ser humano racional começa a buscar a insatisfação. Começa a olhar as coisas, irmãos, de uma forma tortuosa, murmuradora. E começa a olhar de uma forma até mesmo de amaldiçoar. Então, muitas vezes, o lugar onde que a gente está, a gente não valoriza, a gente não prioriza, a gente não honra, a gente não quer arrumar, a gente não quer limpar, a gente não quer consertar, a gente quer ficar, é assim mesmo. É assim mesmo, nem sei se foi Deus que me deu,
fazer o quê? Eu estou aqui nessa casinha, eu estou pagando aluguel, mas Deus permitiu que você ali estivesse. Mas não vai ficar por muito tempo, amém? Não vai ficar por muito tempo. Porque Deus tem manjar. Deus está falando nessa noite, meus irmãos, que o Senhor, Ele quer trazer eu e você para um propósito. E o propósito é você se levantar e você agir. Ação, irmãos, precisa ter movimento, precisa ter atitude, precisa, né, irmão João, subir na árvore, precisa abraçar ali a serra, não é, pastor Sebastião? Precisa correr todos os riscos, pastor Sebastião. Precisa, pastora Rita, correr todos os riscos, para que você possa se sentar à mesa. Pastor Marcelo, precisa, mesmo fazendo algo com a insegurança e com temor e com medo, mas precisa assumir todos os riscos e correr os riscos, amém? Faz parte do processo. Assim como ele parou lá naquela cidade. Aleluias, irmãos, ele não foi curado dos pés. Ele cresceu, ele se tornou Mefibosete, um jovem, um senhor, e ele continuou com a deformidade nos pés. Mas isso não impediu que ele também tivesse um filho, porque até um filho ele teve. E quando o rei Davi, guiado por Deus, aleluias, quando Deus, irmãos, diretamente quer fazer algo por você, Ele vai mover os céus, o inferno, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Porque quando eu entro em oração, eu falo para o Senhor: Senhor, o Senhor é um Deus todo poderoso, haverá para ti alguma coisa demasiadamente difícil? Eu te pergunto nesta noite, há para Deus alguma coisa demasiadamente difícil? Foi isso que o anjo falou ali para Abraão, quando ele fez a promessa. Haverá alguma coisa difícil, Adriana? Não haverá. Então eu falo: Senhor, o Senhor é um Deus, aleluia, do terremoto. O Senhor é Deus do vento. O Senhor é Deus do fogo. O Senhor é Deus da tempestade. O Senhor é aquele que faz as coisas saírem do lugar. O Senhor é aquele que levanta o tufão. O Senhor é aquele que levanta o maremoto. O Senhor é aquele que faz coisas sobrenaturais, porque até a natureza te obedece. Então eu falo: Senhor, levanta pessoas. Pega agora essa palavra, irmãos. Pega agora o que eu estou falando. Eu falo especificamente: Senhor, o Senhor é poderoso para levantar pessoas em meu favor. O pastor Edno não sabe, mas eu oro assim, agora vocês estão sabendo. Senhor, o Senhor é poderoso para levantar pessoas em meu favor. Senhor, o Senhor é um Deus de estratégias. O Senhor é um Deus de multiformes. O Senhor usa pessoas das mais variadas para que o teu propósito chegue até a minha vida. É o teu propósito, não é a minha vontade. Senhor, se o Senhor tiver propósito nessa causa, seja para a tua glória. Mas se o Senhor tiver que trazer alguém lá da Conchichina para me abençoar, vai chegar. Porque o Senhor é um Deus habilidoso. Aí eu começo a falar com meu pai. Ele tira do ímpio, pastora Rita. Eu falo: sim, a palavra do Senhor diz: e eu tiro do ímpio para dar para ti. E a palavra do Senhor ainda diz o seguinte, ainda fala assim: e se te mostrares fraco no dia da batalha, a tua força então será pequena. Então quando nós estamos no Lodebar físico, que a gente não tem para onde correr, irmãos, eu estou dizendo que ninguém é super-homem aqui, ninguém é super-mulher. Vai ter momentos que a gente vai estar em Lodebar, mas a gente não vai permanecer em Lodebar. Mas mesmo que a gente estiver em Lodebar, a palavra do Senhor lá em Provérbios 24, 10 diz o seguinte: se te mostrares fraco no dia da batalha, no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, se no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia da provocação, no dia do descontentamento, a tua força será pequena, então está dizendo que você é um fraco. Então eu não posso me curvar, eu posso chorar, eu posso me prostrar, eu posso cair com o meu rosto em terra, mas eu vou me levantar, eu vou enxugar as minhas lágrimas, e eu vou limpar a minha casa, eu vou fazer a comida, eu vou lavar a roupa com as mãos, e eu vou colocar no varal, e eu vou colocar com excelência no varal. E aí daquele que colocar a roupa torta,
Porque Deus gosta das coisas excelentes. Deus gosta, irmãos, das coisas excelentes. Deus gosta do melhor. Mas quando Ele dá algo que é pequenininho para ti e para mim, Ele quer te provar. Para ver se você vai desenvolver os talentos. Para ver se você vai desenvolver os dons. Para ver se você vai dar frutos naquele lugar. Enquanto não se der frutos naquele lugar, não vai sair de lá. Porque não vai poder sentar na mesa do rei, aleluias, enquanto não estiver preparado para comer da porção do rei. Oh, aleluia! É a gente subir um degrau de cada vez. Então eu glorifico ao Senhor da glória mesmo. E eu falo para que o diabo, Satanás, venha ouvir. Eu falo, meu Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor é tremendo, não existe nada. O Senhor pode fazer quem quiser. O Senhor pode trazer quem o Senhor quiser. O Senhor pode tocar quem o Senhor quiser. O Senhor pode fazer. Se for para o propósito, assim assado, assim assado, assim assado, vai acontecer. Mas precisa ter uma atitude. Precisa, irmãos, olhar e se prostrar, assim como ele fez. Quando ele entrou na presença do rei, a primeira coisa, irmãos, que existia foi um sinal que havia não só uma deformidade, um complexo físico, mas existia um complexo inferior, interior, porque ele se via como o quê? Uma pessoa, como um cão morto. É aqui a palavra do Senhor está dizendo. Quem é esse teu servo? Para que chegue na tua mesa e coma sempre aqui. Como que você vai olhar? Por que você olhou para um cão morto tal como eu? Será que muitas vezes, na nossa caminhada com Cristo, irmãos, entra ano e sai ano, a gente não olha para nós e a gente fala, quem sou eu? Eu sou um coitadinho. Eu sou um refém, todo mundo me persegue. Sabe, todo mundo me persegue. Todo mundo acha que me faz injustiça. Eu não consegui tal coisa por causa de fulano, por causa de cicrano. Isso é mentira do diabo. Mas isso também, irmãos, não é só coisa do diabo também não. É coisa também sua. Porque a nossa carne também quer nos enganar. A gente quer sempre procurar alguém para colocar uma justificativa nos nossos defeitos. A gente quer sempre achar alguém para colocar como culpado para que a gente não tenha alcançado alguma coisa. A gente sempre vai achar um bode expiatório. Porque são os meus filhos, é porque esse aqui é meu marido, é porque eu moro nesse lugar, é porque eu não tenho um carro, é porque eu só ando de ônibus, ou é porque eu tenho um carro, mas o meu carro só quebra, e começa uma série de situações. Mas a palavra do Senhor diz que Deus queria tratar dele, irmãos. Não importa, mesmo essa deformidade, mesmo, irmãos, que ele estava lá naquele lugar, o Senhor o mandou chamar. Eu paro e pergunto para vocês, será que Mefibosete queria sair daquele lugar? Será que Mefibosete, ele tinha desejo de viver a bênção, o direito que ele tinha, como filho de uma linhagem real? Filho de príncipes, neto de príncipes. Irmãos, eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que esse jovem, ele estava se sentindo esquecido, mas que ele tinha vontade. Eu tenho quase certeza. Eu penso que ele talvez clamava para que Deus o tirasse de lá. Mas talvez existia uma limitação, que ele não pudesse se sentar e comer na mesa do rei. Será que eu e você muitas vezes não somos assim? Pensa agora. Será que a gente chega só na entrada da casa? Será que a gente só chega ali na entrada da casa e fica com medo de adentrar os outros cômodos? Será que a gente chega na frente da bênção e fica com medo de avançar?
E aí não avança. Para, estaciona. Porque tem medo de ser envergonhado. Tem medo de passar o vexame. Tem medo de ser confrontado. Ninguém quer ser confrontado. Ninguém gosta de passar pelo vexame. Ninguém gosta de ser envergonhado. Ninguém, irmãos, gosta que alguém fale das suas fraquezas. Ninguém gosta que aponte o dedo, mesmo que é uma pessoa, um irmão em Cristo, mesmo que seja um pastor, seja um líder. Nós não gostamos que alguém venha e aponte o dedo para as nossas fraquezas, os nossos defeitos. Mas aí é que está a chave do segredo. Aí é que é a chave da vitória. Nós temos que ser tratados pelo Senhor todos os dias da nossa vida, irmãos. Nós temos que nos humilhar uns aos outros. Nós temos que nos humilhar no amor de Cristo. Nós temos que ser humildes e reconhecer que sem Deus e sem o meu irmão, sem a minha irmã, sem o meu vizinho, sem o meu próximo, eu e você não podemos fazer nada. E muitas vezes, a maioria das vezes, quanto mais eu e você não gostamos, eu tenho que me colocar também. É aí que Deus vai levantar mais pessoas para te confrontar. Aí que Deus vai levantar mais pessoas para te puxar a orelha. E glorifiquem a Deus se Deus usar também a mula para chamar a tua atenção. Porque o pai, por amor ao seu filho, ele vai levantar. Se tiver que levantar a mula, o burro, o jegue, ele vai levantar. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça a exortação do Senhor. Porque não vai se assentar na mesa, não vai se chegar até a mesa de Deus, irmãos, sentar para comer, se não tiver tratado. Porque o salmista fala: Senhor, qual é a alegria do Senhor? É levantar mãos santas ao Senhor. Mãos santas, lábios purificados na presença de Deus. A gente não pode ficar falando mal dos irmãos. A gente não pode ficar apontando as suas fraquezas no intuito de desmoralizar. Mas nós temos que não é apontar o dedo, irmãos. Nós temos que chegar ali com um jeitinho e confrontar com amor. Amém se você receber. Amém se eu receber. Agora, se a gente não receber, nós vamos sofrer as consequências. Porque o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, morreu por nós, para que a gente tivesse uma vida saudável, uma vida plena, uma vida, irmãos, de louvor, uma vida de libertação. Nós temos que ser livres. Nós não podemos ficar, irmãos, com deformidades. Nós não podemos achar que nós somos um cão morto, que não presta para nada. Mas mesmo assim, que ele se prostrou, que ele reconheceu que ele tinha uma deformidade diante de Davi, ele se humilhou. Porque ele reconheceu que diante dele existia o quê? Uma autoridade. Então nós, como a igreja do Senhor, nós também devemos respeitar as autoridades. Nós temos que respeitar os nossos pastores. Nós temos que respeitar os nossos líderes. Nós temos que respeitar os nossos irmãos. Irmãos, não é porque eu sou pastora, porque o irmão é diácono, diaconisa, missionária, enfim, líder de criança, líder de jovens, líder de louvor, levita. Antes de nós termos esses cargos, nós temos o quê? Um chamado, um encargo diante de Deus. Nós temos uma identidade. Deus, eu não nasci pastora Adriana, eu nasci Adriana. Mas a partir do momento que a gente tem um respeito para com o nosso irmão, uma reverência para com o nosso irmão, Deus lá do céu, irmão, Ele está nos provando. Ele está provando eu e você. E nós não vamos gostar dessa provação. Mas vamos passar. Vamos ser provados para sermos aprovados. E nós vamos passar. E nós vamos chegar e vamos sentar na presença de Deus. Porque o que é sentar na presença de Deus, irmãos? O que fala sobre sentar na presença de Deus? O que fala sobre a mesa? A mesa fala de o quê? Você só chama para comer a mesa, na mesa quem? As pessoas mais íntimas.
Quem que você chama para sentar na sua mesa? Para tomar um café da manhã? Para um almoço? Para um jantar? Você chama as pessoas que você quer ter comunhão. Quem você não quer ter comunhão, você não chama. Igual a palavra do Senhor diz lá em Salmos capítulo 1. Que nós não devemos, há uma única mesa que nós não devemos nos assentar. Que é o quê? Na mesa dos escarnecedores. É a única mesa que nós não podemos perder tempo para sentar. Nós não podemos perder tempo, irmãos, com conversas alheias. Nós não podemos perder tempo com lorotas. Nós não podemos perder tempo contando incredulidade. Nós não podemos perder tempo, irmão, com achismos. Aleluias! Nós temos que ganhar tempo com a palavra do Senhor, que diz que o Senhor, segundo Samuel, ele fala que o Senhor é aquele que perfeitamente desembaraça o meu caminho. O Senhor dos exércitos é aquele que perfeitamente desembaraça o seu caminho. Aleluias! Oh, aleluias! Oh, louvado seja o teu santo nome, meu Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Por isso, irmãos, não há entraves. Pode ter levado um dia, ele pode ter ficado 30 anos lá em Lodebar. Mas eu creio que em poucas horas, em poucos minutos, ele chegou, irmãos, e já foi recebendo uma vestimenta. Ele já foi recebendo um alimento, irmãos. Ele foi recebido de braços abertos. Como ele estava no deserto, a vida dele foi transformada. Do dia para a noite. Levou 30 anos? Não sei. Levou 40 anos? Também não sei. Levou 15 anos? Também não sei. Mas o importante é que chegou ao seu destino. Chegou ao seu propósito. E ponto final. E ainda por cima, ele recebeu uma voz profética de Davi. Ele recebeu uma voz profética que disse para ele: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. E eu te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E comerás pão sempre à minha mesa. Se há alguém ali da mídia, por gentileza, puder. Alguém da mídia, por gentileza, puder. Que ela está com o bebê. Deixar bem baixinho. Eu gostaria que colocasse aquele louvor bem baixinho, viu, Jennifer? Eu não sei se tiver só, sem ser... Pode até ser cantado, Os Sonhos de Deus, da pastora Ludmila Feber. Então, irmãos, nós temos que honrar as autoridades. Nós temos que ter uma boca abençoadora. Porque eu quero dizer que eu fiquei muito contente de ver ali o pastor Sebastião lá no topo daquela árvore, lá na minha casa. Que eu olhei, eu vi aquela visão, falei, meu Deus. Ele é pedreiro, ele canta louvor, ele toca instrumento, ele tem tantas habilidades. E não é que ele sobe na árvore, na unção do Espírito. Falei assim, gente, eu sou muito abençoada, pastor Sebastião. Eu me sinto muito abençoada. E você também. Você é uma abençoada do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus colocou, aleluias, atributos nas tuas mãos. Deus colocou coisas, dons espirituais. Que um sabe subir na árvore, sabe tocar violão. O outro sabe lavar uma louça bem. O outro sabe fazer umas finanças bem. O irmão João também, né? Ele também sabe falar com a gente. Tem sempre uma palavra de ali, ó, na unção do Espírito. Também sabe coordenar ali. Irmãos, eu fiquei maravilhada com a unidade, o amor, o respeito. Eu obedeci a pastora Rita em tudo ali na cozinha. Ai de mim se não obedecesse. Mas eu obedeci. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus dá dons para você e para mim e para você. Que você precisa entender que na gente de maneira nenhuma não fique em Lodebar. Espiritualmente nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais.
Porque o Senhor nosso Deus, Ele de tempos em tempos, Ele se levanta, irmãos, em nosso favor. Os sonhos de Deus, existiam sonhos no coração de Mefibosete, existia um sonho no coração de Jonatas. Vocês estão entendendo? Se hoje eu e você estamos aqui, é porque nasceu no coração de alguém uma oração, uma intercessão pela sua vida. Se você está aqui, porque tua mãe e teu pai te preservou para que você chegasse na fase adulta. Oh, aleluias! E o Senhor Deus, Ele é o nosso sustento, irmãos. Ele te sustenta, então você vai amanhã trabalhar, você vai levantar cedo e você vai fazer e a coisa vai acontecer. Então, irmãos, recebe essa cura. Hoje pela manhã, muito pela manhã, eu já comecei a limpar, eu já comecei a tirar os galhos, eu já comecei a tirar as folhas. Eu falei, não é porque o serviço não terminou que vai ficar assim desse jeito. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Porque o que tem que ser feito, tem que ser feito. Não podemos mais protelar. Não podemos mais, irmãos, protelar. Não podemos mais ficar na zona de conforto. Por medo. Mefibosete estava ali em Lodebar, irmãos, por medo. Então você tem sonhos, você tem desejos, você tem objetivos. Tira da gaveta. Tira da gaveta, desengaveta. Começa a limpar, começa a tirar aquele monte de papel, de papelada, de sujeira, e começa a vasculhar. Aonde você escreveu o teu sonho, aonde você escreveu o teu objetivo, irmãos. Hoje nós estamos no dia 12 de janeiro, é isso? 12 de janeiro? Nós estamos a 12 dias do ano de 2025. O que eu e você tem feito? Não pare de adorar. Acorda! Vamos acordar para a realidade. Nós temos 11 meses pela frente. Nós vamos esperar chegar o final do ano para começar a pedir. Você vai esperar chegar o final do ano para fazer um propósito. Mesmo que você tenha feito, mesmo que você venha fazer, Deus vai te ouvir. Mas existem coisas, irmãos, que Deus não quer mais. Fala assim comigo, Deus não quer mais. Deus não quer mais. Sai da zona de conforto. Não aceita. A casinha não está boa. As coisas não estão batendo, mas elas vão entrar nos seus eixos. Elas vão convergir para o propósito de Deus. Porque você crê que Deus vai levantar pessoas? Quem crê que Deus levanta pessoas? Irmãos, Deus, Ele tem habilidade, Ele é estrategista. O nosso Deus é estrategista. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para desenrolar o novelo. Ele é poderoso para desenrolar a tua história. Então, 12 dias do mês de janeiro, ainda existem coisas que estão por vir, irmãos. Porque o Senhor não se esqueceu, irmãos, de José. O Senhor não se esqueceu de José ali naquela cadeia. O Senhor levantou, irmãos, ali, o Senhor levantou aquele copeiro para fazer se lembrar e tirar quem? José da prisão. O padeiro esqueceu. O padeiro foi morto, mas o copeiro, quando chegou na hora certa, Deus fez ele se redimir e ir lá falar em favor de José. Então, se Deus tiver que fazer, se lembrar de alguém em seu favor, Ele vai fazer. Se existe dívidas, irmãos, que ainda não foram restituídas, esqueça essas dívidas e coloca nas mãos do Senhor. Porque o Senhor, Ele restitui. Mas se Ele quiser tocar essa pessoa, se Ele quiser, irmãos, tocar no coração dessa pessoa, Ele vai fazer. Mas deixa Deus fazer. Faça a sua parte. Entra no Santos dos Santos. Entra ali, ó, ali na área. Entra ali, ó, no primeiro lugar da entrada. E você começa a falar com Deus. Depois, quando você começar a entrar no Santos dos Santos, o Senhor, você vai começar a glorificar Ele. Você vai começar a glorificá-lo. Você vai começar a louvá-lo. Quando a gente, irmãos, entra na presença de Deus e começa a louvar,
O que é o louvor? O louvor não é adoração. Quando você louva a Deus, pode deixar, gente, de baixinho, por gentileza. Quando você louva a Deus pelos seus feitos. Senhor, por tudo que tu és maravilhoso, porque o Senhor faz isso, porque o Senhor fez os animais, você está louvando a Deus pela sua criação. Mas quando você começa a entrar no Santo dos Santos, que você começa a adorá-lo, você começa a falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, poderoso é o Senhor. Você começa a falar sobre os atributos de Deus. Você começa a falar de quem Ele é e não daquilo que Ele faz. Entende a diferença? Então, meus irmãos, nesta noite é a oportunidade, porque Deus vai levantar pessoas. O Senhor também trouxe ao meu coração que Deus também levantou para Mardoqueu, para que o Senhor fizesse justiça na vida de Mardoqueu. Lá no livro da rainha Esther, Deus incomodou o rei Xerxes, irmãos, aleluias, para fazer uma benevolência para com Mardoqueu. Deus levantou o rei Xerxes para falar assim: o que devemos fazer, irmãos, para abençoar uma certa pessoa. E eles foram lá no livro da lei, eles foram ler, e eles viram que Mardoqueu, há um certo tempo atrás, porque tudo era escrito diante do livro, que um tempo atrás Mardoqueu havia feito um bem, assim, assim, assado. Mardoqueu havia denunciado algo, que uma conspiração contra o rei, e Mardoqueu foi lá e falou para o rei. Passaram-se tempos, Amã, um inimigo de Mardoqueu, que odiava os judeus, queria encerrá-lo aonde? Na forca. Mas o Senhor, na última hora, incomodou quem? Xerxes, irmãos. Deus vai incomodar qualquer autoridade, qualquer pessoa, o Senhor vai levantar. Então que nesta noite você se levante agora em nome do Senhor Jesus. Se levanta nesta noite. Você tem algo da parte de Deus? Eu gostaria que você ouvisse esse louvor e que você analisasse o seu coração. Senhor, até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem feito, mas eu sei que o Senhor pode fazer muito mais. Eu sei que o Senhor ainda tem muitas coisas para fazer. O que eu não posso é andar como um doente. Eu não posso andar como um mendigo quando eu tenho essa palavra ao meu favor. Quando eu tenho, irmãos, o livro da lei em meu favor. Se a gente quer receber a cura, nós temos nesse livro uma cura. Por que então não sermos curados, igreja? Se a palavra do Senhor diz que nós podemos andar nos lugares altos, andar na unção, recebe a unção. Aqui no livro da lei está a unção. Porque os profetas, os juízes, irmãos, eles se debruçavam sobre essa palavra. Não desista. Sobre os escritos, sobre o rolo do livro da lei. Jamais. Eles olhavam para esse livro e eles comiam esse livro de dia e de noite. Eu e você, a gente deita para dormir, a gente medita na palavra de Deus. Quando a gente acorda, irmãos, a gente medita na palavra de Deus. Ou a gente só lê o Salmo 91 para Deus livrar todo mal. Ou a gente só lê o Salmo 23 para que não falte nada sobre a nossa casa. Não, a palavra do Senhor, ela tem que ser comida. Ela tem que ser comida, ela tem que ser degustada. Quando você vai fazer uma leitura da palavra, você vai ler e você vai reler. Você vai tomar água se o sono te pegar. Você vai lavar o rosto se o sono te pegar. Mas você vai continuar lendo essa palavra. Porque há unção na palavra de Deus. E há unção, irmãos, nesse altar. E há unção no meio da igreja. Quem está comigo diz amém. Sim, irmãos, na nave da igreja, no meio daí onde vocês estão, há uma unção sendo derramada sobre a sua cabeça. Há os olhos abertos, os olhos espirituais estão abertos. Você acha que Satanás está feliz? O inimigo não está feliz.
Porque hoje quase que eu não consigo chegar aqui na igreja. Irmãos, eu fui pega por uma distração tão grande que isso nunca aconteceu comigo. Eu fiquei assistindo televisão e eu vou confessar o meu pecado. Eu vou confessar o meu deslize. Eu fiquei lá assistindo lá o programa, lá das perguntas. Fiquei assistindo como se fosse uma segunda-feira, sei lá, à tarde ou à noite. Quando eu fui olhar, irmãos, era 5 horas da tarde. Eu falei, Senhor, me perdoa, isso nunca aconteceu. Quase que eu não consigo chamar Uber. Se chama um desiste, se chama o outro não vem. Daqui a pouco você tem que aumentar o preço do carro para eles poderem aceitar. Eu estava toda suada. E aqui estou toda suada. Por quê? Porque quando a gente fala da palavra de Deus, a gente sente um calor, a gente sente um fervor. Mas eu falei assim, Senhor, glória a Deus, porque hoje as máscaras vão cair, porque hoje os entraves vão cair, porque hoje Lodebar vai ser extinguido da vossa vida. Lodebar na mente, Lodebar no coração, Lodebar na casa, Lodebar físico, espiritual. Isso não pode ter. Sai, Lodebar. Tem que fugir de Lodebar. A pessoa que é chamada pelo rei, ela não pode mais ficar em Lodebar. Eu e você fomos chamados pelo rei Jesus. Temos uma grande salvação. Como diz a palavra do Senhor, para terminar, pode ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Você abre comigo agora essa palavra. Amém? Olha a palavra do Senhor aqui para terminar. Hoje é um processo novo. Hoje é o primeiro dia da tua renovação. Hoje é o meu primeiro dia da minha renovação. Porque lá em Apocalipse 21 diz o seguinte, para terminar, de verdade. Apocalipse 21, versículo 5. Olha o que diz Apocalipse 21, 5. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Basta. Eis que o Senhor faz nova todas as coisas. Senhor, meu Deus e meu Pai, levante as tuas mãos ao alto. Nesta noite, Senhor, não é debalde, não é por acaso, não é debalde, não é em vão, Senhor. Mas nessa noite, o Senhor, nesses 12 dias proféticos, o que está sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E nesta noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor escreve uma nova história. Recebemos a cura, recebemos a unção de ousadia. Digamos nesta noite: venha o novo de Deus. Que os céus se façam presente neste lugar. Espírito Santo, toque as mãos, toque a palma das mãos dos meus irmãos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus está aqui, e eu já quero te agradecer. Não a Lodebar, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu entrego esta palavra. Eles estão recebendo, Senhor, eu já recebi. Vai saindo agora toda sonolência, vai saindo agora toda inquietação, porque o Espírito de Deus está aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê, você diz amém. Glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Quem que está aqui comigo ainda nessa noite? Deus de Israel. Elias Silva.